Paz seja convosco, eu sou o professor pastor Roberto de Souza, líder do canal Avivamento Online, e eu estou continuando, o nosso estudo sobre três modelos diferentes da Igreja Apostólica, e o que eu postei anteriormente, você pode procurar também no YouTube, que era o modelo apostólico da Igreja de Antioquia. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma outra igreja apostólica, poderosa também, que houve nos tempos do apóstolo Paulo, que é o modelo apostólico da igreja de Éfeso. Isso está em Atos 18, Atos capítulo 19, fala sobre essa igreja que surgiu, sobre o ministério de Paulo. E Paulo também tinha muitos associados, pastores associados, ou seja, pastores companheiros do seu trabalho. Um desses pastores que Paulo tinha como cooperador, como você bem entende, se chamava Timóteo, se chamava Priscila e se chamava Áquila. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Isso está em Atos 19, versículo 20. A igreja de Éfeso era afortunada por ter um homem tão abençoado chamado apóstolo Paulo. Mas, por isso, Paulo conseguiu conquistar muitos inimigos, principalmente o povo, da circuncisão. Em Atos capítulo 15, nós vemos o primeiro concílio dos apóstolos, onde os apóstolos dos gentios e os apóstolos judeus se unem lá em Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém pregava que nós, gentios, necessitávamos passar pelo processo da circuncisão. Não apenas isso, como guardar sábado, como guardar festas. Foi aí que Paulo teve o que nós lemos, que nós sabemos hoje, onde ele fala assim que os gentios não precisavam passar por isso. Ele falou assim para a gente não comer coisa sacrificada a ídolo e muito menos carne sufocada. Isso você sabe muito bem. Então, primeira coisa que nós temos que entender é que por você querer pregar o evangelho de Jesus, muitas vezes você vai conquistar muitos inimigos. Tenho certeza que você já passou por isso. Eu já passei. Todos os homens que querem agradar a Deus acaba sendo inimigo dos homens. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, verso 32, que a igreja tinha muitos inimigos, alguns ferozes como animais selvagens. Então isso explica a proximidade de Paulo também com a congregação. Que começou a igreja foi Áquila e Priscila. E eles eram cristãos poderosos. Eles eram muito poderosos nas escrituras, mas eles não conheciam o poder do reino de Deus, o poder do evangelho de Jesus, o poder do Espírito Santo. Como você sabe, a mensagem de João era uma mensagem basicamente sobre arrependimento, sobre conversão de pecados, e que viria o Messias. Foi a revelação que eles tinham. Mas esses homens chamados Priscila e Áquila, que alguns até pensaram, que falam que eles foram os que escreveram a carta aos Hebreus, tem depois do apóstolo Paulo, um dos nomes mais possíveis, Também tinha lá Apolo, que também era um associado do apóstolo Paulo. Apolo também era grego, E esses homens eram homens poderosos nas escrituras sagradas. Éfeso significa desejável, e Éfeso também foi uma das cidades que Jesus escolheu para ser
uma das 7 igrejas, dando 7 mensagens específicas ao apóstolo João. Então, talvez esse modelo de apostólico de Éfeso, ele é um dos mais, né, similares que nós temos com a realidade nossa. É um modelo de batalha espiritual, principalmente, porque naquele lugar houve uma das maiores batalhas espirituais, né, no Novo Testamento, que é a batalha do Evangelho de Jesus contra a deusa Diana dos Efésios. Porque o Evangelho começou a crescer, Paulo tinha grande autoridade para pregar o Evangelho de Jesus, e quando ele pregava o Evangelho de Jesus, ele mesmo fala, na sua carta aos Hebreus, aos Coríntios, em muitos lugares ele fala assim que o evangelho dele não era apenas um evangelho de persuasão, de sabedoria humana, mas era um evangelho de poder, de demonstração de espírito e poder. Ou seja, era um evangelho que, quando pregava, ele trazia mudança de vidas, trazia o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, ele trazia curas, trazia milagres, trazia conversão, trazia mudança na sociedade, impacto na sociedade e trazia o que eu quero dizer para você hoje. Ele trazia o reino de Deus na sua cidade. Enquanto que o Evangelho de João era uma revelação que abençoou milhares de pessoas no tempo de Jesus, de todas as nações que iam ao deserto ver João Batista pregar, o Evangelho de Paulo era um evangelho poderoso, né? Eu falo assim, o Evangelho de Paulo assim, o Evangelho segundo a mente de Paulo, porque o Evangelho é um só. O Evangelho segundo São Marcos, segundo Mateus, o Evangelho é um só, mas cada pessoa tem uma visão diferente do que é o Evangelho de Jesus. Mas isso apenas é um Evangelho, mas há visões diferentes. É como você dizem uma história que um dia trouxeram Madre Teresa de Calcutá para visitar a cidade de Nova York, que eu já fui muitas vezes lá, é uma das cidades mais ricas do mundo, né? Só que quando Madre Teresa de Calcutá, que Calcutá, no caso, seria um dos lugares mais pobres, eu digo de dinheiro do mundo, e levaram ela para visitar a cidade de Nova York. E ela falou assim, meu Deus, que pobreza! Eu nunca vi gente tão pobre. Eu nunca vi pessoas tão pobres junto numa cidade só. Então, para muitos, a riqueza consiste no dinheiro, ou a riqueza consiste na sabedoria humana, mas para Madre Teresa de Calcutá, a riqueza significava a riqueza interior que o homem tem no coração. E em Calcutá, a cidade que ela ministrava, ela enxergava pessoas muito mais ricas do que as pessoas de Nova York. E assim era o evangelho de Paulo. Era um evangelho de autoridade do Espírito Santo. Então, por ter sido ousado em pregar o evangelho, Paulo conseguiu conquistar muitos inimigos nessa cidade. Ela localizava na extremidade ocidental da Ásia Menor, estou lendo aqui um pouco de enciclopédia, né? Com fácil acesso ao mar Egeu. Éfeso estava em condição de gloriar-se no primeiro e no segundo século como a quarta maior cidade do Império Romano e a capital da Ásia Menor. Éfeso gabava-se de uma rica herança de riqueza, filosofia e também lei romana. O ponto mais atraente, mais influente daquele local era o templo da deusa Diana, onde se passa uma das maiores batalhas espirituais, que era a deusa da fertilidade, está em Atos 19, versículo 27, conhecida pelos gregos como Artemis e pelos romanos como Diana. A deusa tinha uma seita de seguidores que praticavam magia e astrologia. Construído de mármore, coberto de ouro, seu templo médio, 130 por 70 metros, tendo sido uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A economia da cidade dependia das multidões que se aglomeravam ali para adorar a Deus. E a mensagem de Paulo, olha só que interessante, né? Imagine só, um povo perdido daquele lá, que tinha uma economia
baseada, né, em vender produtos. É como você vai se você mora no Brasil, você vai naquela cidade chamada Aparecida do Norte, em São Paulo, e tem um templo lindo, né, onde eles fizeram para a padroeira do Brasil. Então, em volta daquele local, o que acontece? As pessoas usam para fazer comércio. E também, se você é católico e está ouvindo isso também, vai ouvir esse estudo, porque eu sei que vai para o mundo inteiro, também isso acontece também entre os evangélicos, também nós evangélicos, nós cristãos, quando tem às vezes um evento grande, gospel, vai lá, tem todo mundo querendo vender seu peixe, seu livrinho, seu CDzinho, né? Todo mundo querendo se autopromover. Então o apóstolo Paulo ele vem com uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem de poder do Espírito Santo, uma mensagem que trazia uma mensagem apostólica que trazia o reino de Deus à vida das pessoas. E o que aconteceu? Paulo foi perseguido naquela cidade, né? Por quê? Porque eles queriam tirar Paulo, porque Paulo estava arruinando o business, estava arruinando o comércio dele. Em Éfeso, Paulo e Demétrio, um homem chamado Demétrio, eles se puseram em confronto. E os dois apelavam em nome da religião. Paulo para defender o evangelho dele e Demétrio para defender, né, o business dele. Esse fato nos diz o que enfrentamos em Éfeso, em toda parte, mesmo em nosso coração. Mas ali Deus levanta dois preciosos companheiros para Paulo, chamado Áquila e Priscila. A primeira visita de Paulo a Éfeso foi muito breve, no término da sua segunda jornada missionária entre Corinto e Antioquia, que foi a igreja que nós falamos ontem, a caminho de Jerusalém. Em Corinto ele encontrou Áquila e Priscila, e os três tinham muita coisa em comum. Eram todos judeus que haviam recebido Jesus como Messias. Eram refugiados e o casal havia sido expulso de Roma, de Paulo e de muitas cidades. E também eram fabricantes de tendas. Paulo também tinha um ofício, uma profissão também de fabricar tendas. E depois de testemunhar Cristo, os três foram a Éfeso, em Atos 18, versículo 19, aonde Paulo pregou o seu primeiro sermão aos judeus na sinagoga local. Seu local ficou tão impressionado que solicitou que eles ficassem mais tempo ali, mas Paulo recusou. O apóstolo deve ter sentido o potencial evangelístico da cidade e deixou para trás Áquila e Priscila. E tendo esses sido instrumentos poderosos, né, na edificação dessa igreja. Áquila e Priscila foram pessoas fundamentais, né, que fundaram a igreja de Éfeso. Mas também para o movimento missionário, ao levarem Apolo. A Bíblia fala em Atos 18, versículo 26, que Apolo era um homem poderoso nas escrituras também. Ele também foi um dos homens também que ajudou a edificar uma das maiores igrejas, né? Conforme Jesus mesmo reconhece na sua carta ao Apocalipse. Mesmo antes de Paulo ter seu ministério plenamente amadurecido em Éfeso, a igreja local estava exposta e Apolo, brilhante orador de Alexandria, que talvez seria Harvard, né, nos nossos dias, a cidade mais importante do Império Romano, sendo um judeu, naquele grande centro do conhecimento grego, era altamente culto, conhecedor de filosofia e de retórica, e conhecia muito bem as escrituras. Que características de Apolo o tornavam o tão poderoso evangelista? Porque o ministério de Paulo era ser um evangelista. Depois vem Paulo para estabelecer o governo apostólico sobre aquela congregação. Apesar de tudo que Apolo tinha em seu favor, Áquila e Priscila notaram uma deficiência na sua mensagem. Por quê? Foi o que eu disse no começo. Eles conheciam apenas o batismo de João e não o batismo de Jesus. Ou seja, Jesus não batizava ninguém, né? Eles não conheciam o poder do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de João
era um evangelho apenas para falar de arrependimento e confrontar com o nosso pecado, o que é extremamente importante, porque foi esse evangelho que abriu o caminho para o nosso evangelho. O evangelho nos chama para o arrependimento e para a fé em Jesus Cristo. Batismo pelo Espírito Santo. Isso, Apolo, o evangelista, não conhecia. Áquila e Priscila tomaram ele consigo, e a igreja só não teve o benefício de um grande estudioso, mas também foi o meio de transformar esse estudioso em verdadeiro discípulo de Cristo. Deixa eu parar aqui meu estudo, então eu vou dizer uma coisa para você. Paulo mesmo fala assim que a letra mata, mas o espírito vivifica. Eu conheço muitas pessoas, eu moro perto de Boston, e nós temos seminários religiosos maravilhosos aqui nesse local. E existem pessoas que têm muito mais conhecimento das Escrituras do que eu. Muito, mas muito mesmo. Eu estou falando aqui e talvez vai ter gente me acompanhando, talvez eu vejo o povo deixando comentário. Existem pessoas que têm muito mais conhecimento que eu. Só que é conhecimento de letra. Porque nós precisamos equilibrar o nosso conhecimento. Jesus ele fala assim: errais não conhecendo as Escrituras e também não conhecendo o poder de Deus. Então não adianta ter apenas revelação de um evangelho histórico, de um Jesus histórico e de uma Bíblia de letra. Mas nós precisamos entrar no reino do Espírito e buscar uma revelação espiritual, buscar aquilo que Deus diz para nós, para os tempos de hoje. Então, por ter tudo isso, por eles serem homens, Paulo, Priscila e Áquila, homens versáteis, poderosos nas Escrituras, mas não conhecerem ainda o poder do Espírito Santo, vem então o apóstolo Paulo e ele estabelece a igreja de Éfeso, uma igreja maravilhosa, uma igreja que ele escreveu uma carta. Você já leu sobre Éfeso, você sabe que ele falou daquela igreja de Éfeso. Eles eram uma igreja que acreditava no ministério quíntuplo, em inglês Fivefold Ministry. Eles eram uma igreja que acreditava em apóstolos, em profetas, em mestres, em evangelistas, em pastores, porque eles acreditavam que todos os dons trabalhavam junto, né, para a obra do ministério. Como a gente tem 5 dedos na mão, né? Esses dias atrás, uma hora eu vou falar sobre isso de novo, né? Nós temos 5 dedos nas mãos. Cada um desses dedos representa um ministério desses 5 ministérios que a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, no versículo 11. Então vamos entender os passos que Paulo toma na cidade de Éfeso. Durante a terceira jornada missionária de Paulo, Paulo passou aproximadamente 3 anos pregando e fundou uma igreja forte em Éfeso. E Éfeso era uma congregação mista, Atos 19, versículo 10, que oferecia o pano de fundo para a alegria e a celebração da unidade e dos relacionamentos sobre as quais a carta aos Efésios que eu mencionei agora tanto fala sobre isso. Note que Paulo deu para enfrentar a oposição de Éfeso. Ele comprou a briga na cidade de Éfeso. Então, apesar da obstinação de muitos líderes, tanto os gregos como os judeus, que era uma congregação mista, que ouviram a mensagem do Senhor naquela cidade, Paulo ensinou e pregou diariamente por 2 anos depois. E Deus confirmou a pregação de Paulo com milagres extraordinários. Então, o problema nosso, da nossa geração, é que nós pregamos muito, mas Deus tem confirmado pouco o nosso trabalho. Então, Paulo pregou o evangelho integral, um evangelho segundo Jesus, segundo o que ele recebeu de Deus, segundo o que Deus revelou para ele. E por ele pregar esse evangelho poderoso, Deus confirmou a mensagem dele com sinais extraordinários. E os resultados
dessa pregação e do ministério de cura foram surpreendentes. Muitos creram, confessaram seus pecados, abandonaram os caminhos de magia e feitiçaria em referência à deusa Diana dos Efésios, e o ocultismo ficou fora de moda naquela cidade, a ponto deles fizerem uma fogueira. Olha só, fizeram uma fogueira enorme com livros de magia no valor de milhões de reais ou de dólares, como você entenda. E aí o nome do Senhor foi engrandecido. E a cidade temeu que o templo de Diana pudesse ser estimado em nada e ser destruído para sempre. E todos aqueles homens iriam perder a sua fonte de renda. Aí foi que Paulo encontrou problemas com Demétrio. Então, olha que coisa tremenda. Já pensou a gente causar tanto impacto na sociedade a ponto das pessoas abandonarem a prática da feitiçaria, queimarem livros, queimarem objetos de feitiçaria diante de uma grande fogueira? Foi o que aconteceu, foi o que eles fizeram. E quando eles fizeram isso, foi aí que começou a perseguição ao apóstolo, porque eles pensaram assim, pois é, se ele continuar fazendo isso, o que vai acontecer com nós? Nós vamos estar arruinados no nosso negócio, nós vamos perder tudo que nós temos. Então eles foram lá e criaram aquela encrenca, né? O apóstolo Paulo correu risco de vida, né, nessa cidade, e tudo porque ele conseguiu impactar, né, mudar a sociedade que ele vivia através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E depois de servir em Éfeso, o apóstolo foi para Macedônia, Grécia e Troade. E ele planejou de volta a viagem a Jerusalém. O itinerário incluía uma parada em Mileto, onde os anciões de Éfeso fizeram uma despedida, algo muito lindo, né? Então, nesse tempo, o apóstolo Paulo falou assim, eu vou sair no meio de vocês, mas vai surgir lobos devoradores. Éfeso ficou sob os cuidados dos anciões competentes, porque ele nomeou anciões, presbíteros e pastores. E aí que entra a história de um homem maravilhoso, né? Esse homem chamado Timóteo, que era um dos filhos dos associados de Paulo mais preciosos. E Timóteo foi o pastor dessa igreja de Éfeso, né? Paulo, ele foi lá, colocou o fundamento nessa igreja, começou, mas Deus deu crescimento. E conforme Deus começou a crescer, ele colocou Timóteo, né, que é sua avó também, e a sua família, todos eram cristãos. Timóteo foi e continuou pastoreando essa igreja, e essa igreja foi uma das igrejas cristãs mais influentes, né, do primeiro século, por isso que eu estou nomeando ela também como a igreja apostólica no modelo de Éfeso. Os mágicos dos tempos pagãos têm seu correspondente aos médios espíritas, nos videntes e nos cartomantes de hoje. As vozes misteriosas em Endor e em Éfeso ainda estão por suas palavras mentirosas, desviando os filhos dos homens. E se fosse erguido o véu que está diante dos nossos olhos, veríamos anjos maus empregando todas as suas artes para enganar e destruir. Então, para nós e para mim, Éfeso é um símbolo do desafio cósmico, da escolha que eu e você confrontamos todos os dias. É aquela batalha do bem e do mal, é aquela batalha de Jesus e Satanás, é aquela batalha da igreja conquistando e o inimigo também enviando pessoas. Que coisa tremenda. Que Deus abençoe você grandemente, né? Você que vai seguir esse estudo, que segue o meu canal. Você pode ver mais estudos na rádio online www.avivamentoonline.org, que é o nosso site do Avivamento Online. Que Deus abençoe você grandemente, né? E que você possa ter o seu entendimento esclarecido, né? Sobre essa igreja poderosa, esse modelo apostólico da igreja de Éfeso.
porque eu disse que nós estamos falando sobre três, sobre Jerusalém, sobre Éfeso e sobre Antioquia também, que foi uma importante igreja cristã. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e fique